Expressões equivocadas. Vamos conhecer mais sobre a nacionalidade portuguesa. Muita gente usa expressões que não estão estritamente corretas e outras usam expressões completamente erradas. Como advogado, eu acho que nossa obrigação é informar, esclarecer. Então, esse vídeo vai tratar sobre expressões incorretas. Uma coisa que eu acho muito importante citar foi a minha própria experiência. Em 1992, através do consulado de Belo Horizonte, meu pai fez o meu pedido de nacionalidade e dos meus irmãos. Eu fui lá e assinei, já era maior de idade. E o meu processo demorou 8 anos para ser concluído. Desculpe, 6 anos para ser concluído, não foram 8, foram 6 anos para ser concluído. E eu recebi várias justificativas em relação a essa demora, de pessoas do consulado. E eu acreditei nas justificativas e repeti tolamente por vários anos. Quando comecei a trabalhar com a nacionalidade, eu vi que nada daquilo era verídico. As expressões usadas estavam erradas e os fundamentos não existiam. Então, é muito importante a gente aprender a beber da fonte pura, para não sair fazendo coisa errada em seguida. Eu mesmo falei muita bobagem por muito tempo, até me qualificar o suficiente como profissional e parar de dizer o que eu dizia antigamente. Então vamos a algumas experiências. Primeira expressão que é muito usada é cair em exigência. Cair em exigência, parece que exigência é um buraco que a pessoa caiu lá dentro, mas não é isso não. Cair em exigência é o que geralmente a pessoa diz quando um processo recebe um ofício. Um ofício é um pedido de uma conservatória demandando informações ou documentos adicionais. Então, se quiser dizer que o processo recebeu um ofício, está perfeito. Se quiser dizer que o processo caiu em exigência, não faz sentido algum. Eu não sei de onde vem essa expressão, ela devia ser banida do mundo. Cair em exigência, então, é receber um ofício, ou o processo recebeu ou sofreu um ofício. Nada demais. Outra expressão que é muito dita em Portugal pelos brasileiros que estão aqui há muito tempo, que vieram talvez em 2000, é o tirar o BI. BI é o antigo bilhete de identidade, a identidade portuguesa. Mas o brasileiro, quando vivia 6 anos em Portugal e legalmente e podia obter a nacionalidade, ele nunca falava que ele ia obter a nacionalidade, ele falava que ele ia tirar o BI. Então, tirar o BI não é só emitir a identidade, era obter a nacionalidade. O BI não existe mais, foi substituído pelo cartão cidadão. O prazo de 6 anos legais para poder obter a nacionalidade foi reduzido para 5 anos, mas até hoje as pessoas dizem que querem tirar o BI quando querem obter a nacionalidade. E isso para brasileiros que estão aqui há muito tempo. Não se fala isso no Brasil. Mais uma, tirar o passaporte vermelho. As pessoas me procuram e falam: Maurício, eu quero muito tirar o passaporte brasileiro, ou o passaporte vermelho. Eu falo: vai no consulado com o cartão cidadão válido e emita o passaporte. Não, mas eu não tenho cartão cidadão, não sou português. Eu falo: então você não quer tirar o passaporte vermelho, você quer obter a nacionalidade. E depois disso você vai poder emitir o cartão cidadão e o passaporte português, que nem vermelho não é. Ele é vinho. Mas as pessoas ainda querem tirar o passaporte vermelho, dizendo que pretendem obter a nacionalidade portuguesa. Mais uma expressão, essa clássica, usada por 90% dos advogados, assessores, etc. Obter a dupla nacionalidade. Então a gente obtém a, que significa um, artigo definido, dupla, que significa 2, nacionalidade. Isso não existe, gente. Se a pessoa é brasileira e vai obter a nacionalidade portuguesa, ele vai obter outra nacionalidade. Não é a dupla. Ele vai obter uma segunda nacionalidade, mas não a dupla.
Se ele é brasileiro, obtém a nacionalidade portuguesa, ele pode, se quiser falar que ele tem dupla nacionalidade, também não fica bom, que dupla é a mesma coisa duas vezes. E ele não tem dupla, ele tem brasileiro e português, é diferente. Eu tenho tripla, eu tenho brasileira, portuguesa e italiana, eu tenho 3 nacionalidades, mas eu não uso a expressão dupla ou tripla para nada, nunca, jamais. Eu cheguei inclusive a ser dono de um grupo no Orkut, que chamava Dupla Nacionalidade, que eu não criei esse grupo, eu não dei esse nome, alguém me deu esse grupo e eu continuei levando ele por vários anos, mas é uma expressão equivocada, ninguém obtém a dupla nacionalidade, a pessoa obtém uma segunda nacionalidade, seja ela portuguesa, italiana, alemã, não importa qual, e assim fica com 2 nacionalidades. A expressão correta é plurinacionalidade, se for para ser usada, mas ninguém usa essa. Isso é realmente um preciosismo, mas convém evitar falar que vai obter a dupla nacionalidade. Nós queremos obter a nacionalidade portuguesa, já tendo uma anterior, que é a brasileira. Basicamente isso. Outra expressão, que eu vou citar várias variações, que é aplicar nacionalidade. Parece que é uma injeção que a gente vai aplicar nacionalidade. Ou aplicar para nacionalidade. Pegar nacionalidade. Parece que nacionalidade é uma doença que a gente pegou a nacionalidade. Passar a nacionalidade. Parece que é um bastão numa corrida. Eu vou passar. Toma a nacionalidade. A gente não passa a nacionalidade, a gente obtém a nacionalidade. E uma pessoa tem o poder de conceder para outra o direito de obter a nacionalidade. Não concede a nacionalidade, mas concede o direito. O pai concede ao filho, naturalmente, pelo nascimento, o direito de obter a nacionalidade. Agora, aplicar nacionalidade, pegar nacionalidade, passar nacionalidade, tudo isso está um pouquinho equivocado. Outra expressão muito usada. Obter a nacionalidade como solteiro ou como casado. Essa questão é muito simples. As pessoas se confundem muito quando começam a analisar a vida civil. Eu sou casado, solteiro, sou isso, sou aquilo. O que eu faço em Portugal? É simples. Faça em Portugal o que você fez no Brasil. Você começou nascendo, então obtenha a nacionalidade. Em seguida você se casou, faça a transcrição de casamento. O cônjuge era muito chato, não aguentei ele, eu me divorciei. Faça a homologação ao divórcio. Achei um outro cônjuge espetacular, outra pessoa espetacular, quero me casar. Faça a segunda transcrição de casamento. Olha, faleci, o que eu faço agora? Faça a transcrição de óbito. Então, são processos que vão seguindo em Portugal a mesma sequência no Brasil. Então, quando você nasce, você obtém a nacionalidade, você não obtém como solteiro ou como casado. Você nasceu solteiro. Você vai obter como solteiro, obviamente. A questão do casamento só muda em Portugal depois da transcrição de casamento. Agora, de onde vem essa dúvida? Tudo começou na cidade de São Paulo, através do consulado de São Paulo, que, por um procedimento interno, que não está nem certo e nem errado, é uma coisa que eles faziam, que eles queriam fazer, eles aceitavam mais de um processo de uma vez. A pessoa podia iniciar o processo de atribuição de nacionalidade e de transcrição de casamento. Ele iniciava esses dois ao mesmo tempo de fato? Não. O consulado iniciava a atribuição e segurava a transcrição. A transcrição só era de fato iniciada quando a atribuição era concluída. Só que as pessoas não entendiam isso. Então ela chegava, dava os processos para o consulado de São Paulo e recebia os documentos e falava, olha, eu obtive a nacionalidade como casado. E isso não é verdade. Ele obteve como solteiro e depois fez a transcrição de casamento. Ligação afetiva com Portugal. Ligação afetiva é gostar muito de Portugal, ter admiração, ter vínculos pessoais, familiares, etc. Mas isso não importa. O que a lei exige, em alguns casos, é ligação efetiva com Portugal, ligação de fato. A afetiva é que vem do coração, efetiva é de fato, diferente. Português legítimo.
O meu avô era português legítimo. Eu me lembro muito do chicanismo, que falava que é legítimo só as havaianas, uma propaganda dos anos 80. Não existe português ilegítimo. Existe paraguaio ilegítimo. Teve agora o Ronaldinho Gaúcho, um paraguaio ilegítimo. Agora, português ilegítimo não existe. Se a pessoa nasceu em Lisboa, no Porto ou em Bragança, e se nasceu em São Paulo, no Rio ou no Rio Grande do Sul e obteve a nacionalidade, todos são portugueses, todos são legítimos. Uns podem ter obtido de forma originária, outros de forma derivada, uns obtiveram porque nasceram em Portugal, outros que nasceram de um pai ou de uma mãe portuguesa, mas não importa aonde, em qual lugar do mundo nasceram, mas todos são portugueses legítimos. Não existe português falsificado, não existe português ilegítimo. Uma complicada é direito automático. A nacionalidade nunca é um direito automático. Automático é o carro que a gente põe a marcha no drive e ele vai mudando as marchas sozinhas, sem ninguém fazer nada. Agora, o direito, ele nasceu com a pessoa, ele é nato ou ele é adquirido com o tempo, em decorrência dos trâmites da vida da pessoa. Nada é automático. Eu tenho direito automático? Não. Automático, não. O direito é nato ou é adquirido dependendo de circunstâncias, mas nunca automático. E a última curiosidade, o último equívoco que as pessoas dizem muito, que eu tenho descendência portuguesa. Meu bisavô é português, eu tenho descendência portuguesa. Não é bem assim. Eu tenho descendência e ascendência portuguesa. A minha descendência é a minha filha e a minha ascendência é o meu pai, avós e bisavós. O que ascende para cima, o que descende para baixo. Se o seu avô é português, o seu o seu ascendente, subindo, eu estou apontando para cima e falando para baixo, o negócio está feio. O seu ascendente é português. Você é o descendente do bisavô português. Ele é seu ascendente. Eu espero que todos tenham entendido e, se necessário, que mudem um pouco a forma de expressar em relação à nacionalidade portuguesa.